Oi, pessoal, eu sou a Letícia Pimenta e estou aqui com a Maria Pinheiro para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Vamos Falar de Negócio. O tema dessa semana vai ser muito bacana sobre posicionamento e especificação para ser um diferencial no seu negócio. Isso aí. É um tema extremamente importante. A gente está num mundo extremamente competitivo, corporativamente e no empreendedorismo também, né? Muita competitividade e a gente precisa encontrar formas de se diferenciar. Então, a gente vai falar muito hoje da importância desse posicionamento e de você se especializar nas especificações da sua profissão, da sua área, para que você possa aí ter um diferencial e alavancar no mercado mesmo. Então, hoje a gente está aqui com o Vitor Costa, que é empresário da Edmármores, proprietário há mais de 15 anos no mercado. Ele é engenheiro de produção formado e tem muita experiência no mundo corporativo. Daí ele decidiu empreender na área de marmoraria. E estamos aqui hoje com um bônus, que é o Davidson Padrão, formado em jornalismo, trabalha com comunicação há 15 anos, tem experiência em diversas áreas e há 10 anos tem a Press 360, que é uma agência de marketing que presta serviço para empresas de diversas áreas. E os dois se conheceram no evento, trabalham em parceria há um tempo e agora estão lançando a Especifica, que é um produto digital focado em arquitetos e design de interiores, com o objetivo de ter mais conhecimento em especificações de marmoraria, marcenaria e um marketing digital voltado para essa área. Então, vamos entender como é que é esse produto aí, entender um pouquinho do negocinho deles e falar muito sobre essa importância da diferenciação, né? E aí, pessoal, vamos falar de negócio? Vamos falar de negócios. Então tá ótimo. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor Costa. Igual a Maria falou, sou da Edmármores Granitos, formado em engenharia de produção. Eu tô aqui com meu amigo Davidson, igual elas falaram. A gente se conheceu num ramo de negócios, né? No evento empresarial. O famoso networking. Exatamente. Bom, vocês já nos apresentaram muito bem. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast que tem crescido bastante, né? Sim, a gente que agradece a confiança e a presença, né? É sempre importante a gente trazer. A gente tenta trazer sempre pessoas de diversas áreas para a gente trazer esse conhecimento. Nosso público-alvo aqui são novos empreendedores, né? Pessoas que estão começando a empreender ou pessoas que estão querendo passar por essa transição. Então, é bem importante a gente trazer um pouco da experiência de quem já está no mercado há bastante tempo e oportunidades também que vão surgindo, que eu acho que é o que todo mundo está buscando, né? Todo mundo fica muito inseguro nesse momento. E o empreendedorismo é algo muito solitário, né? Então, ter essa troca é muito positiva pra gente. E nossos negócios, tanto o negócio da marmoraria quanto o negócio de comunicação, e agora Especifica tem tudo a ver com o tema de vocês, o assunto de vocês, exato, né? Exato. E aí a ideia é apresentar um pouco, né? Legal. Isso aí, conta um pouco da história de vocês, como é que começou a carreira, de onde surgiu a marmoraria. Então, a Edmármores nasceu do meu pai, que chama Edmar. Aí tem esse casamento, Edmar com Mármores e Edmármores. E ao longo dos 5 primeiros anos da marmoraria, eu trabalhei lá. Assim que eu formei em engenharia de produção, eu passei em outras empresas no mundo corporativo. Fiquei 3 anos na Ambev e 5 anos na BR Malls, empresa de shopping. Eu trabalhei 10 anos em empresa de shopping. E aí foi aí que você construiu o empreendedorismo e o corporativismo, né? Exatamente. Então, são empresas maravilhosas de formação de profissionais. Assim, exatamente. A Ambev com aquele jeito ambeviano de ser, que a gente sempre fala, com uma cultura muito forte, com a gestão acima de tudo. E a BR Malls, que também meio que nasceu da Ambev. Sim, seguem padrões bem semelhantes. Bem semelhantes, né? Então, eu estava no meu último ano de BR Malls. Minha vontade era continuar crescendo na companhia. Sim. Porém, a gente foi fazer... Aí eu mudei para Belo Horizonte, a gente é de Sete Lagoas, né, Davis? Aí eu mudei para Belo Horizonte. Nesse caso, eu trabalhava no Del Rey, a gente foi fazer a reforma e eu vi o tanto de gente que não sabia atender como marmoraria. Aí acendeu um sinal de alerta. Falei, gente, e se eu sair desse ramo e começar a tentar empreender? Eu já tenho conhecimento técnico aqui estabelecido. Exatamente, já tenho conhecimento de gestão, né? É porque meu pai, ele não estudou, então, em certo ponto, ele não conseguia ter ninguém para ajudar ele administrativamente falando. Estrutura da empresa, né? Exato. A gestão, aquela organização, e aí acaba não crescendo muito nesse sentido. E outra coisa, a gente não tinha a nossa marmoraria atendia com os materiais normais, né? Que a gente encontra. Aí foi quando, em 2019, eu tomei a decisão de sair da empresa. Eu tinha algumas propostas para assumir outros shoppings, mas foi quando aí eu fui lá e decidi empreender.
Então, aí foi um momento difícil, né? Que muito louco. quando você tá no shopping, você tem aquela Shopping estrutura. paga muito bem, paga bem. trabalha muito, Saiu não da, tem trabalha mais, muito, ganha da zona bem. de conforto ali, né? Exatamente, você sai da zona de conforto. Porque, queira ou não, por exemplo, você tinha que fazer viagem, você tinha pessoa para comprar sua passagem, você tinha pessoa para fazer toda a sua Você estrutura, precisava da sua cabeça. você tinha um time, Exato, então você só exato. precisava fazer direcionar e organizar aquilo ali. a gestão. Aí quando você sai do mundo de Belo Horizonte, cai em Sete Lagoas, que é um mercado um pouco menor, não é um mercado de capital, foi 3 meses para tentar... Se ambientar, Poxa, né? o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer? Aí depois meio que a gente ambientou, aí eu falei, gente, eu tenho que dar um posicionamento diferente para a loja. Porque a gente não atendia grandes arquitetos, a gente não atendia grandes construtoras. Então, eu sentia falta de ter um material de qualidade diferenciado. O famoso diferencial, né? Exatamente. Então, eu sentia falta de trabalhar com materiais clássicos, como um travertino, um mármore de Carrara. Falei, gente, eu tenho que buscar essa especialização, essa padronização. Aí, num dos cursos que eu estava fazendo de pequenas empresas, eu conheci o Davidson. Então, eu vi a importância do posicionamento, porque não adianta só eu mudar da minha cabeça até o cliente lá. Entender que teve essa Entender mudança. que eu tava tendo essa mudança. E te enxergar de outra forma, né? Exatamente. E uma coisa que você falou, até o cliente ir lá. Na verdade, o cliente não vai até você. Você vai até o cliente. Então, assim, o cliente que vai bater na sua porta não é o cliente com o diferencial que você tá procurando agora. Exatamente. É o cliente que procurava o produto que você tinha antigo. Já era o cliente da marmoraria. A base, né? O Já básico. é a base. Então, assim, você tem que atrair o seu cliente. Ele não vai bater na sua porta. A gente fala muito isso. Às vezes, o pessoal vem aqui e fala assim, eu quero... A Maria trabalha com gestão de negócios, basicamente, né? Então, muitas pessoas procuram a Maria e falam assim, eu quero mudar, eu quero isso. Como é que você está captando cliente? Eu tô aqui. Esperando, né? Eu tô aqui trabalhando no home office, em casa. Esse é um dos grandes problemas de praticamente todos os De negócios. todos, né? E você trabalha com marketing, você vê isso, depois quer que você faça mágica, né? Tipo, Exatamente. eu quero Esse é um duplicar desafio. minha venda e você vai fazer o quê? Não, se você quiser, eu posso dar as caras no Stories. Não, amigão, não é assim que você capta a venda. E na época eu até procurei. Aí eu conheci o Davidson. Qual que era a minha dificuldade? Todo mundo pensava em marmoraria, aquele lugar cheio de poeira, com um alambrado quebrado. Pelo menos aqui em Belo Horizonte Sujo. se acha muito sujo, em Sete Lagoas também. Aí eu falei, gente, por que o arquiteto, o designer de interiores não tem que chegar num lugar com um ar-condicionado, com uma poltrona para ele sentar, com uma maquininha Nespresso básica para ele ir lá e tomar o café dele. Pra ele levar sem o cliente barulho, dele pra de levar forma o cliente confortável, né? E é um ambiente que o arquiteto e o design estão acostumados, né? Eles vão no shopping ponteio e viajam, passam em várias lojas de alto padrão, com conforto, com atendimento classe A. E por que na marmoraria isso é E diferente? parece que uma coisa que eu tinha muito comigo, que a marmoraria parece que parou na década de 80. Sim. O pessoal de mobiliário, você vê uma líder, você vê o pessoal de porcelanato também com um marketing muito agressivo. Sim. O marketing, por exemplo, de porcelanato, aquilo ali é fake da pedra. E aquilo ali tem mais valor do que a própria pedra que é original. Exatamente. Aí eu Justamente por causa do marketing. Né? Justamente por conta do Justamente marketing bem feito. Então eu ficava, gente, onde é que eu vou achar alguma coisa que fala de marmoraria? Eu me sentia meio que sozinho. Aí, poxa, eu fui lá descobri o Davidson, eu descobri o pessoal do Marmorizou, que é um pessoal eles têm podcast também. Então eles são muito fortes nessa questão de voltado para o marketing da marmoraria. Aí eu falei, aí foi quando eu conheci o Davidson e a gente foi, né, Davidson? Nesse evento, foi um evento para pequenas empresas, né? De gestão, na verdade, um evento totalmente focado em gestão. E, né, naquele momento a gente se tornou parceiro de negócio, mas hoje a gente é amigo. Já. E aí, o desafio enorme daquela época, né, Vitor? E foi a questão de posicionamento, realmente, da marmoraria. Que né? era essa dor dele. né? Era essa dor forte do Vitor, né? E aí, durante esses 4 anos, a gente conseguiu avançar muito aí. Claro que a gente tem muito que fazer ainda, mas a gente conseguiu avançar muito no posicionamento da marmoraria como uma marmoraria que atende aí de forma bem interessante os arquitetos, tem um local para atender. E aí vocês se posicionam hoje como uma marmoraria boutique. Exatamente. E aí é tudo através desse posicionamento, né? Desse Dessa virada de posicionamento. chave e falar, agora o caminho é esse. Exatamente. A marmoraria que há 3, 4 anos, né, tinha poucos materiais ou materiais menos nobres, né, Básicos, Vitor? né? Básicos, né? Com esse posicionamento de marketing, essa visão de gestão do Vitor, a gente conseguiu avançar bastante. né? E isso refletiu em números, né? Por exemplo, ticket médio nosso de vendas quintuplicou
em 3 anos, né? Legal. Então, a gente tem alguns parâmetros de números que comprova isso. Legal. Tem muito a melhorar ainda. A gente tem muito a melhorar ainda em questão de gestão de obra, que a gente tenta, a gente tira foto, a gente faz todo acompanhamento de obra. Hoje a gente tem 4 arquitetos / designers dentro da nossa equipe. Antes não tinha. Então, por exemplo, a minha gerente comercial em Sete Lagoas é arquiteta. A gerente em Belo Horizonte é designer e formando em arquitetura. A menina que está assumindo em Curvelo é arquiteta formada. Então, Legal. a gente já traz tem, uma experiência, traz um uma conhecimento experiência. técnico também, E né? também Isso uma faz valorização muita dos profissionais, diferença, né? Que eu acho que é assim, importante. Exatamente. E é um diferencial, porque as marmorarias conseguem enviar as pedras paginadas, que eu acredito que o fato de ter arquitetos na sua equipe significa que você está fazendo isso já, né? Eu nem perguntei, Isso, mas é eu isso já mesmo. entendo que você manda paginado. Gente, é um diferencial total para a obra. Vem escrito assim, ó. Essa é a pedra 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4. O pedreiro só precisa pegar, olhar o mapinha. Aqui começa a 1, aqui começa a 2. A chance de ter um erro durante a execução na obra, quando você contrata uma marmoraria de qualidade, reduz, assim, absurdamente, né? E além disso, por exemplo, antes de fazer a gente passar para o corte, a gente vai lá e faz todos os desenhos 3D e envia para o profissional ou para o engenheiro civil para eles fazerem a aprovação antes do corte. Então, se a gente Legal. identifica ali algum erro, Dá a gente pra- consegue sanar antes de chegar na obra. Excelente. Você conhece a obra, tem problemas. Então, a gente tenta minimizar o máximo para o cliente ficar no máximo satisfeito. Mas aí, o que a gente via, né, Davidson? Nesses 5 anos de experiência, foi a questão o tanto de especificação que chegava errado para a gente, né? Exatamente. E aí é interessante que a gente criou dentro da Edmármores não é bem um produto, mas é uma área de treinamento para os arquitetos, né? A gente fez um evento, a gente lançou, fez o lançamento desse evento lá em Sete Lagoas, convidamos os 80 arquitetos, 80 colocamos arquitetos. a gente fez Foi uma feito um tarde de treinamento. né? Que legal, que E legal. aí, a partir disso, veio a ideia da gente lançar uma área educacional da Edmármores, em que a gente oferece gratuitamente para os arquitetos que são parceiros da Edmármores, né? Sim, para conhecer e conseguir entender melhor a especificação de cada um daqueles produtos. E aí, a gente avançou mais aí A na gente fez ideia. Casa Cor, né? Por Por exemplo, eu fui para Casa Cor São Paulo, para Casa Cor Paraná, então a gente tirava foto de todos os ambientes, colocava no e-book e falava o que é usual, que às vezes Casa Cor não é tudo que dá Sim. para ser Não, replicado para uma casa do dia a É dia. meio maquiagem em alguns momentos, né? Exatamente. E a gente tirava foto de todos os Ambiente. os ambientes e ia lá e comentava em cima, ó, isso aqui dá para usar, isso aqui não dá. Fazia esse uma análise material, crítica, uma né? análise crítica e distribuía para os nossos profissionais. Excelente, Então, incrível. esses materiais estão lá, inclusive, disponíveis E assim, você acaba na gerando área insights educacional. para os profissionais também, né? O profissional aqui talvez não conseguiu ir na Casa Cor do Rio ou de São Exatamente. Paulo e ele vê aquilo ali, é referência para ele também, e a né? ideia é a gente continuar fazendo isso. Exatamente. Né? Nos próximos anos, a gente ir nas edições da Casa Cor e a gente fazer esse levantamento Legal, e apresentar muito esse interessante. material. Muito interessante. Isso é fantástico. E assim, quando você fala de erro de especificação, só para o pessoal entender um pouco. Eu tenho uma pedra que ela não pode esquentar, porque se ela esquentar, ela vai dilatar, ela vai quebrar, ela vai trincar. E o pessoal coloca isso numa bancada de uma cozinha onde tem um cooktop. São erros desse nível. E, por exemplo, às vezes vai ter lá no cooktop, ele não esquenta a pedra, mas a chance de você pegar a panela e colocar ela na bancada do lado é enorme. Então, ou você vai manchar a pedra, ou você vai quebrar, ou, por exemplo, tem alguns mármores que se você deixar derramar limão, ele vai manchar. Tem algumas pedras que se você deixar cair algum produto, ele vai manchar. Então, você não vai colocar um produto desse na sua cozinha. Você vai passar raiva muito rápido. Então, esse tipo de cuidado que é o que eu entendi que agora vocês estão oferecendo, correto? Exatamente. Eu acho que na minha primeira semana, eu acho que aqui a gente também pode contar os erros que nos fez Com aprender. certeza. Tem uns episódios que falam Tem, que focado. Exatamente. na minha primeira semana a gente fez aí foi uma venda que já tinha ocorrido, né? Aí o profissional indicou o compacto de quartzo, também conhecido como Silestone, para uma área gourmet linda. Ficou maravilhoso, ficou maravilhoso. Porém, revestiu a área de churrasqueira e também revestiu a área do fogão a lenha. Aí a cliente, depois de instalar, falou assim, Vitor, seu material tá pegando fogo. Aí eu falei assim, como assim? Vem cá. Aí eu lembro que é um bairro, fui lá correndo. Aí foi quando, gente, eu tenho que aprender de material. Aí foi quando eu fui especializar só nisso, de material. O compacto de quartzo, ele não serve para receber raios UV e nem receber Calor. temperatura quente.
Então, ainda mais num fogão a lenha, onde a lenha estava saindo da boca. Sim. Então, E a chama tá ali, a né? chama Não é tá como ali. se fosse só um calorzinho. Então, foi quando eu falei, gente, eu tenho que mudar toda a estrutura minha do meu time comercial para saber e explicar para o cliente o que pode e o que não pode. A arquiteta foi lá, não sabia também. Eu acho que não tem nem como saber, porque há tantos materiais hoje que a marmoraria que tem que estar pronta para receber esse profissional e falar assim, olha, isso aqui Isso pode. aqui vai dar errado. Claro que com jeito, né? Sim. Isso aqui dá, isso aqui não pode, isso aqui pode ter algumas consequências. Então, cabe a gente ir lá e Orientar também, fazer a né? orientação correta. Explicar, olha, existe um material similar, Que vai estar esteticamente falando. Parecido, mas as exatamente. especificações atendem que a essa aguenta o necessidade. fogo. Eu uso demais essa frase, ó. Esteticamente falando, ele serve. Tecnicamente, ele pode ter alguns problemas, né? Porque, que eu falo que, gente, rocha tem história, rocha tem, não é igual porcelanato. Sim. Nada contra porcelanato, viu, gente? Mas não é natural, não é natural. não é único que você consegue Não colocar na sua pele. compara, não compara. Foi muito engraçado. A gente foi na Casa Cor também. Toda a nossa equipe da Ingecapo, a gente foi na Casa Cor daqui, passear lá, conhecer, ver as especificações, fortalecer parceria com arquitetos, que a gente tem vários, visitar ambientes, enfim. A gente estava andando e um dos meus estagiários falou assim, por que essa moda de travertino começou agora? Eu falei, moda de travertino? Não, senta aí. O Vaticano tá lá, O Coliseu. mas é todo de travertino. O Coliseu é todo de travertino. Aí eu fui mostrando pra ele. Falei assim, é um material que passou no teste do tempo, ponto. É um clássico que passou no teste do tempo. Ele não está usando agora. Não é uma moda de agora. Você começou a cursar engenharia agora, eu tô falando Agora você tá sabendo que ele tem esse nome. antes de Cristo. E a rocha natural é tão valorizada e tão importante que a gente foi, se não me engano, na Expo Revestir, tinha vidro imitando rocha. Vidro imitando rocha. Vidro imitando rocha natural. É, Incrível. e lá fora, o pessoal valoriza muito mais a rocha. Porque no Brasil, você tem um parque de rochas gigante, principalmente absurdo. hoje de quartzito, né? Então, o quartzito lá fora, as rochas brasileiras são tão Extremamente valorizadas lá valorizadas. fora, e aqui, às vezes, o material fabricado, igual um compacto de quartzo, um super nano, um ultra compacto, ele é mais caro do que as rochas naturais. E lá fora é o contrário. As rochas naturais. brasileiras são muito mais valorizadas. utilizadas e valorizadas. Legal. E aí foi a partir dessa questão dessa dor que o Vitor percebeu. Dessa necessidade. Dessa necessidade dos arquitetos, dos profissionais. E realmente são muitos materiais e é difícil realmente Sim. saber dessa Precisa especificação. de tempo, de cadeira também, para você Exatamente, conhecer, estudar e errar para você aprender, Exato. né? E foi daí E aí, que nasceu a partir daí que Especifica. nasceu a Especifica, né? Dessa dor e também da dor do posicionamento, né? O que a gente chama de posicionamento? O arquiteto e o designer se posicionar diante do público que ele quer atender, né? Então, a gente vinha percebendo que muitos arquitetos, muitos profissionais especificavam somente alguns materiais. Porque ele tinha confiança naquilo. Porque ele né? tinha Básico. Não confiança parecia o naquele outro. material. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Esse aqui deu certo, deixa eu colocar de novo. E às vezes não se arriscava em elaborar projetos mais interessantes, com valor agregado maior, justamente por não saber a questão da especificação, né, desses materiais. E também do ponto de vista de marketing também, do posicionamento do público que ele quer atender. Porque, de repente, se ele consegue sabe especificar um material de melhor qualidade, ele pode, de repente, Atende um atender público mais público high ticket, por exemplo. Né? Sim. Então, foram essas duas principais dores aí que a gente identificou para criar a Especifica, né? E o que é a Especifica? Eu ia falar isso agora, entrando dentro da especifica, porque eu fiquei super interessada, assim, né? Eu Já vou trabalho com indicar para obra. todos os arquitetos, Não, eu já tô querendo parceiros. fazer o curso real, porque se eu tô ali no dia a dia, eu executo, às vezes a gente recebe o projeto. É óbvio que agora já tem muita experiência, trabalho casos de alto padrão, a gente já consegue olhar ali e falar, isso aqui vai dar muito errado, isso aqui vai dar certo, mas às vezes chega um produto novo, não tô por dentro, como é que vai funcionar o curso? Então, a Especifica, igual o Deison falou, nasceu de uma necessidade que a gente viu de juntar o conhecimento que eu tinha de marmoraria com o conhecimento que ele tinha de marketing. Depois de passar do primeiro mês, né, Deison, a gente pensou que era pouco. Que aí a gente falou, gente, será que o pessoal também tem a mesma dor? Os marceneiros, quando recebem o projeto, será que eles têm a mesma dor? Aí eu tenho um irmão que é engenheiro civil. Aí eu chamei ele, Bruno, vem cá, você também... Onde que tá a sua dor, Onde né? é que tá a sua dor? O pessoal também especifica muita coisa errada que às vezes não dá pra fazer, tipo um vão de 30 metros. Aí ele falou assim, Vitor, demais. Então eu acho que... Aí o especifica o que é. É um produto digital, um infoproduto, voltado para o designer de interiores e para o arquiteto, recém-formado, que quer acelerar a sua experiência.
Então, você não quer ter aquela dor do crescimento que é tão difícil, que eu tive. Então, a gente quer ajudar esse profissional a acelerar e conseguir fazer projetos cada vez melhores e mais bem posicionados. Fantástico. Em Então, menos tempo, né? E com valor agregado maior, né? Então, vocês já comentaram aí que vai ter... Marmoraria, marcenaria. Aula sobre marcenaria, Tem um módulo só marmoraria. de marmoraria, um módulo só de marcenaria. Vai ter um módulo voltado para civil. Claro que dentro desses módulos, por exemplo, dentro do módulo de marmoraria, a gente fala muitos detalhes que ocorrem dentro da obra. Sim. Um exemplo bobo, por exemplo, mas não é todo mundo que sabe, por exemplo, um peitoril que tem que ter aquele friso por baixo. Muita gente não sabe que aquilo ali é para proteger a pintura. Então, são detalhes de especificação, e claro que também especificação de rochas, que às vezes o profissional que sai do mercado, que sai da faculdade, Não tem conhecimento. Então, tem um módulo de marmoraria, um módulo de marcenaria, um módulo de marketing digital, que aí o Davidson entra na questão do posicionamento. Porque não Bem adianta... focado para essa área, né? Exatamente. Uma coisa que, por exemplo, eu aprendi dentro da marmoraria, para mim eu ia ficar... O pessoal me chama lá, né, Davidson? Não sou engenheiro de produção, não. Sou engenheiro de Excel. Ficar atrás do computador de dados. Formado pelo BR Malls. Aí o que eu pensei? Para mim, eu só ia mudar alguns dados lá na minha planilha que o resultado ia chegar. Não vai. A gente tem que meter a cara, a gente tem que ser vendedor. A primeira coisa, a gente tem que se vender. Então, claro que você tendo a parte técnica, fica muito mais fácil. Sim. E obviamente. Então, a gente tentou juntar isso. Ó. Eu tenho a parte técnica e vocês também têm que ter a questão do posicionamento, que é aí que entra o Davidson também, para a questão do marketing. Porque na verdade não adianta o arquiteto ele saber especificar, mas não ter esse posicionamento do público que ele quer atender. Né? Sim. Então, esse posicionamento de branding mesmo, né? Sim. De marca, de posicionamento, o arquiteto enquanto marca, enquanto branding, né? Ele precisa se posicionar, né? Então, esse posicionamento talvez venha até antes do conhecimento, né? Sim. Sim. Porque até para entender o público que ele quer atender e aí buscar o conhecimento que ele precisa, né? Exato. Então, a ideia da específica é entregar esse conteúdo, justamente como o Vitor disse, para acelerar esse conhecimento. E é muito legal a gente falar disso, porque você comentou que a gente faz os cases de FOCAP, né? Que a gente traça pessoas que erraram e que depois conseguiram acertar com esse erro. E a gente sempre fala que tem uma frase famosa, né? Que os sábios aprendem com os erros dos outros. Ele vai cometer novos erros, mas não os mesmos que ele já ouviu falar. Então, vamos falar dos nossos erros pra gente ajudar os outros. E eu acho que o Especifica tá muito alinhado com isso. Que... aqueles erros que você vai trazer ali, a chance dele cometer são mínimas, porque ele vai entender, vai aprender. Ele acabou de sair da faculdade, engenheiro que sai da faculdade sabe o quê? Excel, no máximo, fazer cálculo usar HP. Então, assim, é muito legal você saber e conseguir antecipar essa experiência com o erro e a experiência do outro. Que você aprende, não erra daquela forma e talvez cometa outros erros, né? Mas... E a visão da marmoraria, né? De Total. dentro da marmoraria, de dentro da obra, marcenaria, né? da obra marcenaria, e tudo isso. né? Da obra mesmo, no caso do Engenheiro Sim, civil. do engenheiro civil, né? E também acelerando essa questão do posicionamento, né? Muito enquanto legal. marca, Sim. né? A gente E eu vai- acho... Não pode falar? Não, é porque a gente viu a questão, uma coisa que reforçou, a gente foi fazer essa questão do posicionamento e das pessoas entenderem do posicionamento de marketing e tudo mais. A gente foi numa cidade fazer algumas visitas, até mesmo foi para marmoraria, fui eu e o Davidson, a gente queria almoçar, a gente procurou um restaurante. Uma cidade de 100 mil habitantes, né, Davidson? Não tinha restaurante no Google. O Davidson, procura aí arquiteto. A gente tinha uma lista de 15 arquitetos que a gente foi fazer visita, tinha 2. Falei assim, Davidson, o pessoal não tá sabendo usar o Google Meu básico. Negócio. O básico. Que é Imagina o tráfego básico. gratuito, Você é Você não básico. paga pra estar ali. Aí pra a usar. gente falou assim, Davidson, aí a gente foi lá, né, na biblioteca, pô, quem tá fazendo anúncio aqui? Não tinha ninguém fazendo anúncio no Instagram, no Meta. Nossa. Ninguém fazendo anúncio no Google, né? No Google. E uma Ninguém. cidade inteira. Exatamente. Imagina Ou seja, que faz. Imagina quem começar, né? Vai ficar rico. Exatamente. Se esse profissional tem um mínimo de conhecimento para começar, Exato. ele Ele é explode pioneiro. na cidade. Exato, pioneiro. Explode na cidade. Ele não tem concorrência ali. Não tem Ele vai aparecer de concorrência. patrocinado pra todo mundo. Exatamente. Isso é muito legal, assim, que os pequenos diferenciais, né? Uma coisa que eu acho que é muito bacana também do curso que vocês falaram do posicionamento, do arquiteto e tudo, é porque às vezes o arquiteto, isso acontece assim, muito. O cliente é um perfil X e o arquiteto faz um projeto, perfil A. E aí quando o cliente ele cai na marmoraria, ele recebe o orçamento, ele fala, que é isso? Tá de brincadeira comigo, né? Você tá me roubando. Isso é um assalto. E assim, eu já tive vários problemas disso,
E quando eu trabalhava com reforma, eu tinha uma empresa de reforma. Quando eu trabalhava com reforma, eu tinha isso muito frequente. Quando eu fui para construção de alto padrão, eu falei, meu problema acabou. E assim, não, eu recebo água, só mudou a proporção, né? Outro dia eu tava comentando aqui, tem uma casa que a gente tá fazendo, a gente recebeu o orçamento, o cliente falou, eu tenho um orçamento de 10 milhões para poder construir. A gente recebeu as especificações do projeto, quando chegou as especificações do orçamento, deu 17. Ele falou, não, tá errado. Eu falei, não, não é um pequeno erro, né? Exato, quase o dobro. E não é um dobro pequeno, eu não dobrei de 100 para 200. Não, são 7 milhões. 7 milhões. Então a gente falou, calma, então vamos rever aqui as especificações e é isso. Que às vezes o arquiteto que tá ali especificando, não é o caso, porque esse é muito, acho que ele empolgou mesmo, assim. É porque, assim, até o cliente empolga muito o arquiteto. Você pede referência, ele manda a referência de 20 milhões. E é difícil para o arquiteto falar, volta. Sua base é essa. E um ponto que a gente colocou dentro do Especifica, né, Deilson? A gente denominou Mandala das Rochas. Exatamente. O que acontece? Como é que a gente conhece muitos materiais e esteticamente muito parecidos, a gente colocou lá, por exemplo, caso seu cliente seja AAA, você pode usar esse material. Ah, seu cliente não é AAA. Seu cliente tem um orçamento um pouco menor. Então, você vai ter o mesmo efeito estético com preço menor. Então, a gente fez, tipo, 4 escalas. Legal. Um efeito parecido. Com efeito parecido. Por exemplo, você Mas tem similar, né? Você tem por exemplo, voltando no exemplo do travertino. Você tem um travertino romano bruto. Você tem um travertino bege Bahia, que é aqui do Brasil, da Bahia, mas que você consegue ter mais ou menos aquele mesmo efeito. Só para dar um exemplo. Você tem um mármore de Carrara italiano e você tem um Carrarinha brasileiro. Então, a gente tentou especificar no máximo todos esses materiais para o arquiteto ter essa facilitar base. para ele ali. Exato. Eu quero um material movimentado com pouco custo. Aí a gente criou, tipo, uma matriz. Aí eu agradeço a BR Malls. Aí você tem uma matriz lá, que aí você meio que se direciona. Você tem material mais movimentado, menos movimentado, mais caro, mais exclusivo. Essa metodologia que a gente está tentando criar justamente para facilitar a vida do arquiteto e do arquiteto na hora de especificar. Excelente, né? Porque se ele consegue visualizar isso de forma mais rápida, especificar de forma mais rápida, ele faz um projeto mais rápido, consegue aumentar o ticket, enfim, entrega mais mão, rápido. Né, gente? Né? É o exemplo que a Letícia deu. Se ela tivesse uma mandalinha dessa na mão, na hora que o orçamento de 10 virou 17, cara, na hora você olha e fala assim, isso aqui a gente consegue reduzir trocando para esse outro a gente consegue reduzir trocando para esse. Então, agiliza esse processo de uma forma maravilhosa. E olha que lá no caso da Edmármores, né, a gente se preocupa muito em deixar o contato aberto entre os arquitetos e a marmoraria, entre os profissionais, para agilizar, justamente agilizar esse processo. Então, às vezes, muita dúvida chega antes da apresentação do arquiteto para o cliente. Então, ele chega antes e fala assim, olha, que material que eu coloco aqui? Isso é ótimo. É uma consultoria, então, né? É entregar isso mais claro para o arquiteto. Né? Porque lá na marmoraria a gente tem esse contato. A gente tem um certo limite, né? Eu e as profissionais. E a gente sabe que não são todas as marmorarias que oferecem esse tipo de atendimento exclusivo com o arquiteto. Né? E assim, são vários itens que se impactam. Porque, vamos supor, o projeto chegou errado na minha mão. Eu peguei o projeto, eu fui ler, e eu acho um erro. E às vezes o cliente já se encantou por aquela imagem do 3D. Então o cliente já quer aquilo. Aí quando você pega e fala, então, não vai dar. Vai ser. Isso fica muito chato para arquiteto. E eu tenho parceria com vários arquitetos. Hoje a parceria, assim, é importante, acho que em todas as áreas, né? Sim, total. Então, por quê? Antigamente existia essa rixa. Engenheiro odeia arquiteto, arquiteto odeia engenheiro e pronto. Porque era essa questão. Eu recebi um projeto errado e eu falava pro cliente também, arquiteto tá aí viajando a batatinha, colocou um trem muito mais caro, o arquiteto errou e tal. Hoje a gente tem parceria de ligar para arquiteto e falar assim, então, temos um problema. E aí a gente vai trabalhando ali juntos e tal para tentar solucionar. Se não chega esse problema até o 3D para o cliente, porque quando o cliente me contrata, ele já tem a visualização do que ele quer, já né? tem o projeto. O sonho dele está idealizado ali. Então, quando ele já tem esse caminho das pedras ali, né? Ele já sabe o que ele quer. Então, quando você chega para ele e fala, não vai rolar, por mais assim que a gente fala, assim, por isso que eu te falei, a gente pode até trocar para um similar. Mas o efeito não é exatamente mesmo, ele é similar, é porque às vezes isso frustra um cliente. E queima o arquiteto. O alinhamento de expectativa. Você não sabia que você não podia colocar isso?
E aí isso fica um clima até chato com o arquiteto muitas vezes, que não é interessante pra gente. Não, Sim. e é um cuidado que a gente toma muito lá hoje na marmoraria, essa questão de ter o arquiteto muito como parceiro e também ter essa troca de figurinhas. Sim. Olha, esse projeto seu, porque queira ou não, é muito chato. Isso, infelizmente, já aconteceu lá atrás e hoje já não acontece mais, porque a gente tem um processo muito bem definido na área comercial. Mas a questão de, tipo assim, não, isso aqui não, igual você falou. Não, o arquiteto viajou. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, hoje já tem um negócio bem mais definido e, consequentemente, cada dia mais educando essa Sim. área, a tendência é sempre ter É menos melhorar erros. para todo mundo, Exato. né? E tem formas de falar Claro, também, total, né? Então, total. esse produto, olha que bacana, cliente. A gente achou um produto que te atende da mesma forma Tem e um que vai custo custar menor. metade do É. preço. A gente conheceu essa opção lá na Ed Mármores e tal. Eles apresentaram essa opção. Ainda faz o filme, né? Isso, Ali já direciona. é meia venda. A gente entende que o arquiteto... Imagina um arquiteto, um designer, ter que entender de tudo. Que exato. ter que entender de todas as notas de marmoraria, de marcenaria, da parte de estrutura. Esquadrias. Enfim, é impossível. É muito detalhe, É impossível, né? Então a gente entende que a contribuição nossa enquanto empresa, né? Da visão e aí eu trago uma visão de marketing também, é também educar. Sim. Né? Sim. Educar e elevar o conhecimento do profissional da construção. Porque ele não é obrigado a saber. Né? Ele não é obrigado Não a saber. Ele tem que saber aonde buscar a informação E ele- correta. mas, Exato. Porque hoje, exatamente. com o Google, Ele tem que ter parceiros, é né, muito gente? fácil você também ser manipulado, né? Exato. Você tem que ter uma fonte confiável. Exato. E para construir esse produto, a gente fez algumas entrevistas com alguns profissionais, né? Uhum. E em uma das entrevistas, essa era justamente uma dor da arquiteta, né? Ela dizendo que ela precisava de um local onde ela buscasse informações confiáveis. dados. Aham. Porque às vezes claro, você vai pro Google pesquisar, né? Sim. Mas nem Mas e a sempre... garantia de que aquilo ali tá certo, Nem né? sempre aquele conhecimento ali, ou o que está sendo apresentado ali, é real. real. É. E assim, é a grande importância de parcerias, né? Eu sou da área de shopping center também, fiquei 10 anos na área, eu brincava que eu era engenheira de shopping center. Porque eu não tinha especificação em ar-condicionado, eu não tinha especificação em gerador, porque a gente tá falando de grandes potências. Então, são equipamentos de ar-condicionado gigantes, é uma equipe de limpeza gigante, é uma equipe de estacionamento gigante, é uma equipe de manutenção gigante. Eu falava, eu não sou engenheira de nada disso, eu sou engenheira de shopping center. A minha especialização é gerir isso aqui da melhor forma. Mas você ter profissionais para você buscar em cada uma dessas áreas, para te orientar, para te dar uma solução, ou para trocar, é muito bom. Tô pensando em colocar esse mármore, o que você acha? E você ter essa oportunidade de troca é muito legal. E no shopping funcionava muito esse benchmarking, né? Total, Então, a gente total. Você visitava pega experiência com outros todo mundo. shoppings, Era muito válido. Tem uma troca muito positiva. E eu trago isso muito para minha realidade atual, empreendendo, de parcerias, cara. Eu preciso de parcerias em diversas áreas. Marketing é uma delas, comercial é outra, financeiro é outra. Então, eu consigo trazer várias pessoas para trocas. E quer lugar mais solitário do que o empreendedorismo? E ainda mais quando a gente trata de arquiteto e design de interiores, que a empresa é eles. Se ele tem oportunidade de Ele é a troca, marca, de né? abertura, é maravilhoso. E rola uma rixa, né? Rola uma competitividade nessa área, principalmente. Porque são arquitetas e é o nome dela. Ela é a marca dela. E aí é difícil você ter essa oportunidade de trocar com seu concorrente, né? Isso. E a partir do momento que você está dentro de um curso, que você tem vários profissionais da área, que acredito que vai ter um lugar para troca, que você consegue tirar a dúvida, mandar. Então, assim, é super rico e te deixa mais cheia de credibilidade, de confiança, de direcionar para cada uma das coisas. Né? O grande lance é a questão da experiência que o Vitor traz, né? Sim. E que os profissionais que estão envolvidos trazem, né? Da experiência do campo de batalha. De carreira né? também, carreira, né? De tempo ali dentro. Imagina o quanto que talvez um designer e um arquiteto saindo da faculdade demoraria para chegar nesse ponto de experiência que a gente consegue ir lá e mostrar para eles. Exatamente. E aí eu quero até mandar aqui um abraço para a Lívia, né, Vitor? A Lívia. que vai trazer as aulas lá de marcenaria, né? Ah, legal. Super Parceiros. competente também, né? Enfim, né? Eu acho que principalmente para o arquiteto e designer que está formando, está entrando para o campo de batalha, Uhum. Acelera bem, né, David? vai acelerar muito conhecimento, né? Legal. E E vai como é ser que um vai ser a diferencial. estrutura aí desse especifica? A gente trouxe aqui as áreas que a gente vai falar, mas como é que vai ser a estrutura? Vai ser um curso totalmente online, digital, gravado? Como é que vai funcionar isso? Então, a estrutura do curso vai ser disponibilizada na Hotmart, que hoje é a principal
A gente pensou muito, né, Davis? Então, a Hotmart Qual hoje plataforma, É a principal né? plataforma hoje. É mais conhecida, é onde a gente tem mais online, garantia. com e mais que- segurança, né? Quando eu quero procurar um curso, eu entro lá e pesquiso. Vejo se tem lá. Então, E aí vai ser tudo, vão ser aulas gravadas. aulas gravadas. Uhum. Então, a gente já tem... o curso, o módulo de marmoraria está É, quase todo gravado. as principais aulas de marmoraria, de marcenaria, a parte de marketing também já está bem avançada, né? Uhum. E a gente montou um cronograma para entrega do restante do curso, né? Sim. Que a gente vai liberando ao Aos longo do poucos. período. Legal. Né? E, Eu gosto disso, sabe? Que causa uma certa ansiedade Ansiedade. gostosa, assim, E né? outra coisa, Exatamente. o curso é praticamente... Todo ano tem material novo. Sim, ele Tem- vai ter que ser atualizado Então, com vai ter certa que ser frequência, atualizado né? Com certa frequência. A nossa ideia, eu acho que eu posso falar isso, vai ser meio que uma Netflix para o arquiteto e o Pro design. profissional da área. a Muito gente legal. sempre atualizar e trazer novidades e Novidades. cursos novos dentro da plataforma. Legal. né? E a Olha, área as de dúvidas marketing... que vão surgir que eu já tô. Por exemplo, se eu comprar, quanto tempo eu tenho acesso? Ele vai ser atualizado todo ano? Eu tenho acesso por quanto tempo? O acesso Já é por tem um isso? ano, acessa por um ano, né? Podendo renovar, claro que a gente vai fazer algumas promoções aí de Condições lançamento, especiais condições aí. É especiais, né? A gente já quer lançar uma novidade aqui. A gente vai Diga. abrir carrinho amanhã. E Olha. aí, Dia 15 de dezembro. 15 Dia do de arquiteto. dezembro, dia do arquiteto. Ah, muito bom, A em gente lançando comemoração. Muito aqui legal. com vocês, com exclusividade, né? Excelente, Olha, muito bom. Então, a partir de amanhã, a gente abre carrinho para essa primeira versão do curso, né? Uhum. E a gente está muito feliz com essa novidade, né? Com esse produto que a gente lutou bastante para construir. Muito. Né? É uma dedicação muito grande, né? É. Se trazer o infoproduto é uma dedicação muito grande. E outra coisa, né? Eu tenho o dia a dia da marmoraria, o Davidson tem o dia a dia dele da agência, Sim. né? O Davidson fica praticamente meio-dia, né? Praticamente atendendo só a de mármores. Aí depois ainda tem final de semana e tem a noite. Aí às vezes eu mando mensagem pro Davidson 2 horas da manhã, ele me responde 4 horas da manhã. Aí a gente faz muitos cursos. A gente ficou muito focado nessa questão do digital esse ano. Uhum. Então a gente procurou grandes players do mercado. A gente foi a São Paulo esse ano umas 3 vezes participar de eventos, participar de legal. palestras. Com grandes players mesmo. Sim, legal. Porque no mercado digital. o Davidson já era desse mundo. Sim. Quando o Davidson falou que a gente tinha dentro do nosso site essa área para o profissional, o Davidson ficava falando, Vitor, a gente tem que fazer uma coisa mais estruturada. Não, Davidson, digital... Não no é o início, meu eu foco, né? não conseguia colocar minha cara no Instagram, eu sempre fui muito tímido. Aí o Davidson, não, Vitor, não dá. Aí eu participei de um evento no final do ano passado. Uhum. Aí o Davidson foi lá e falou assim. Aí eu falei, Davidson, eu acho que agora chegou o momento. Agora é a Quando hora, gente- né? Começou a tirar do papel e estruturar isso aí. É muito legal quando a gente desenha metas assim, e essa troca que eu tô falando, que a gente falou agora há pouco, que é muito interessante, né? Você tem uma pessoa de outra área que te tira da sua zona de conforto e vice-versa, né? Quando que você pensou que você ia fazer um curso de marketing digital Nossa. para a área de arquiteto e design? Nunca. Então, isso é muito legal, essas parcerias que surgem, E é né? interessante que a gente se conheceu num evento, né? Uhum. Enfim, num evento empresarial e isso se transformou em negócio, se transformou em amizade e também se transformou em cobrança um do outro, né? Porque a gente Sim. fica cobrando um do Tirando outro, da né? zona O de tempo conforto inteiro mesmo, né? para que a gente possa realmente Se avançar. movimentar. né? Se Muito movimentar. legal, muito legal. Adorei o tema, assim, tô super animada. Eu já tô querendo comprar. Você falou que vai abrir o carrinho? Conte-me mais sobre isso. No mínimo vai ter um desconto aí pro dia do arquiteto. Eu que sou engenheiro posso aproveitar e comprar também. Você acha que é um produto para engenheiro, só para arquiteto, só para designer? Qual é a ideia? Público-alvo aí. Bom, vamos lá. o curso foi pensado para arquiteto, para designer, né? Mas claro que o engenheiro, como profissional da construção civil, ele também tem muito a aprender lá Com dentro certeza. também. Porque, queira ou não, a gente também traz muitos pontos de instalação. Muita questão, por exemplo, de instalação de bancadas, instalação de marcenaria. Por exemplo, no Sul, um exemplo bom. No Sul, eles instalam primeiro a marcenaria e depois entram as pedras. Do Sul, de Minas para cima, já é o contrário. Primeiro coloca as pedras, depois coloca a marcenaria. Então, são algumas diferenças que a gente aborda no curso e como fazer em cada uma da situação. Por exemplo, alguém, às vezes, aqui tá em Minas e desce lá pro Sul, o cara fica louco. Sim. É totalmente diferente. Não, e não só isso, isso. né? A questão que a Letícia trouxe aqui em alguns exemplos de você olhar o projeto e saber criticar. Então, o engenheiro, ele vai ter essa know-how também de olhar e falar assim, cara, isso aqui não vai funcionar, esse mármore nesse lugar não é o ideal. Então, ter esse olho crítico também, eu acho que é importante, E no né? shopping eu via muito disso, porque lá na época eu era responsável por gerenciar todas as análises de projetos e aí fazer as liberações das obras. Aí quando eu via
por exemplo, um material que chama Prime chegando para cozinha. Falei, gente, Não vai funcionar, não vai derreter funcionar. isso aqui. Aí eu ia lá e falava com a arquiteta responsável pela franquia, não, é isso e não dá errado. Aí você via o franqueado com toda aquela dificuldade, investindo 2 milhões numa loja, chegando lá na segunda semana, estando tudo manchado no seu balcão de atendimento. Exato. Então, poxa, faltava um carinho. A pessoa tá colocando, às vezes, o sonho da vida dela ali. Dedicando e E colocando Vitor, é um detalhe bobo, mas, pô, você vai chegar num lugar, você quer um lugar limpo, um lugar bom de bonito, atender. né? Aí foi Agradável. um erro da onde? Lá na ponta de uma questão de especificação. Exato. É Isso. E que impacta a vida. Reverbera por anos, né? Exatamente. É. E assim, qual é a visão desse cliente por esse arquiteto? E eu vou te falar, respinga até no engenheiro. É o que você falou, né? Porque Tipo, ele que instalou, ele você que estava ali instalou, responsável. Eu falei, sempre sobra pro engenheiro. Não importa quem errou, gente. O engenheiro se ferra no final. O final da construção civil é esse, entendeu? Eu não quero saber o erro. O engenheiro tinha que ter visto e ter resolvido antes de instalar. Onde é que ele né? estava? Porque engenheiro tem que saber tudo, né? Tem que saber tudo. Faz parte. Quando você recebe o diploma, você assinou lá. A partir de agora eu sei tudo. E é isso, né? E assim, não funciona na vida real, né? É isso aí. Então, realmente, eles contrataram, igual a gente comenta, que foi um erro de especificação do arquiteto, mas o engenheiro que instalou também está errado. Então, ou seja, também Isso o curso vai. serve para o engenheiro também. Certo, Exato. engenheiro também. Vai que sempre acrescenta, né, gente? E outra coisa, por exemplo, no marketing digital, o mesmo público praticamente do arquiteto, designer, também é do engenheiro estrutural, que às vezes vem até um ponto antes do arquiteto. Enfim, então são pontos que bem similares, né, Davis? Bem similares. E a gente, então, vai abrir carrinho amanhã, tá? Excelente, tô Dia do animada, já tô arquiteto, pensando a em gente todos os escolheu essa arquitetos e data designers que eu com vou muito indicar. carinho, né? O site é o Especifica com K, Especifica com K. A gente vai colocar aqui embaixo pro pessoal ver. Especifica.com.br, tá? Uma condição muito especial amanhã, tá? Não vou falar o valor vai estar lá amanhã, com uma condição muito especial. Gerar uma Entrem, curiosidade. porque vai ser o menor valor que a gente vai fazer, porque é o valor de lançamento. E como a plataforma vai crescer, então esse valor vai aumentar, não tenha dúvida disso, né? E aí eu quero lançar um bônus aqui, viu, Vitor? A gente não combinou não, mas eu vou lançar um bônus aqui. Quem sabe faz ao vivo. Não sei quantos, são 10, os 20 primeiros que comprarem. Uma consultoria comigo de 1 hora, totalmente focado no marketing do negócio. Uau! Olha, Então, bonusão! então, os 20 primeiros que comprarem, a gente vai marcar 1 hora online, tá? E aí, em 1 hora, A gente Você faz a direcionar. mensuração do... essa consultoria comigo aí pro negócio da pessoa, né? Direcionada, umas Totalmente críticas. focado Aham. no marketing digital. Então, Excelente. o bônus que a gente tá lançando aqui vai estar lá na página de vendas, tá? Os 20 primeiros que comprarem. Tá? Excelente. Super bônus. E a gente Só fala isso já vale, gente. Já Só isso já vale. vale, Já Já vale o fecha a valor do conta. curso. A gente fala muito, aqui a gente fez um podcast há um tempo sobre marketing digital, e aí a gente trouxe que marketing digital não tinha nem que chamar marketing digital, tinha que chamar marketing. Marketing, exatamente. Porque É uma ele é todo forma marketing diferente de fazer agora. marketing. Não, porque assim, a gente vê muito pouco. O marketing digital se tornou o marketing mais utilizado na atualidade, e a gente deixa de ver muito marketing do off, né? Uhum. Comprei tal coisa porque eu vi no outdoor, cara. Sério? Aqui, vamos conversar. Provavelmente você viu ele no seu celular e depois você olhou o outdoor e falou, eu vi isso aqui. Então ele é complementar, mas o marketing digital se tornou o principal marketing de negócios e de fechamento de vendas e etc. Então é o start principal, assim, pro seu negócio. E é outro deslanchar. mundo. Eu falo isso porque no dia que tava conhecendo o Davidson, aí eu fui na agência dele e ele tinha um quadro, não esqueço disso, tinha um quadro branco, que ele foi me explicar como que funciona captação de cliente, de leads, funil de vendas. Quando eu olhei para aquilo, aí eu já pensei, nossa, já vi muita coisa na vida. O cara tá viajando. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, que coisa louca, velho. E fazia sentido. Sim. Fazia sentido. Então, meio que era uma coisa que a gente que fica muito no... Porque no shopping, por exemplo, eu ficava muito no setor de operações. No operacional, né? Então, pô, a gente via lá ações de Xingando marketing, o cara do tudo marketing que mais. gastava dinheiro ali, estourando o orçamento. Se fosse só gastar dinheiro, tava bom, mas era o Papai Noel pendurar de bunda pra baixo no meio do shopping com o pé direito de 20 andares. Gente, eu já xinguei doente demais. Eu fico brincando com os meninos que estavam lá montando uma árvore enquanto a gente tá fazendo obra em shopping. Eu ficava assim, esses meninos pisando no piso e montando árvore e obra. Ô, gente, se eu contar minhas histórias de briga com marketing. Gente, O carro de sorteio de Natal, o carro de sorteio de Natal tava parado. E aí inventaram um processo lá que tinha que ligar o carro todo dia pra dar uma alimentada na bateria, né?
Aí colocaram a menina do stand pra ligar o carro antes dela ir embora. A menina tinha 16 anos. O carro bateu na vitrine da loja, quebrou tudo no chão, 10 horas da noite. Eu deitado na minha cama, ia dormir, né? Eu ia. Até Não, hoje. mas Mas o marketing traz umas experiências incríveis pra gente. Tirando essa. Mas assim, o marketing digital, eu acho que hoje ele é essencial para qualquer negócio. Eu sempre falo, ou você está no digital ou você não existe. Não existe. E a Não tem Ou dúvida. você não existe. Muito, né? muito. Talvez Aceleraria. até meio clichê falar isso, mas acelerou. É até interessante, né, Edmar, mas como é que a gente teve uma transição com relação a isso. A gente trabalhava muito com o marketing offline no início, né? Fazia outdoor. E tal. E a gente fez essa transição, né, essa transição aí ao longo dos anos, né? E quintuplicou. Enfim. E aí a gente tem aí, eu, por exemplo, tenho alguns clientes aí que ainda insistem na questão do panfleto, sabe? Aí eu tenho que ir lá mostrar. Eu tive um cliente outro dia que gastou, sei lá, R$1.000 em panfleto. E aí eu tive que ir lá mostrar os dados de quanto que Os ele... R$1.000 dele no tráfego iam ser muito mais bem Exatamente, utilizados. quantas pessoas iriam ver o anúncio dele dentro da plataforma em comparação ao panfleto, que é uma coisa assim absurda. A chance de atingir né? seu público-alvo, panfletando na rua. Da segmentação, né? Enfim. Direcionamento mesmo. Mas faz parte. Mas Gente, é bem o mas que você disse, né? Tô muito Não animada. existe. Tô muito animada com essa história desse Especifica. Eu acho que vai bombar. Eu quero trazer vocês aqui de novo ano que vem pra gente saber o resultado disso aí, quiser. qual o caminho que tornou, porque eu acho que é uma possibilidade muito grande de crescimento também. Quando a gente fala de especializar e de direcionar e de posicionamento de uma área específica, cara, o céu é o limite, né? A gente pode formar esses profissionais aí em diversos sentidos. E é bom ter essa validação, né, David? Não tem dúvida. Quando a gente falou assim, David, será que cabe esse curso? Será que não cabe? Nossa. Aí a gente fez entrevistas com umas 12 arquitetas online mesmo, me dá 15 minutos do seu tempo. Aí a gente ia lá, a gente fez com o pessoal do Sul, a gente fez com o pessoal de Natal. Aí, você acha que vale a pena? Nossa, eu não tenho isso, eu tenho que ficar ligando aí, às vezes pra marmoraria não fala. Aí você tem a mesma dor em marcenaria? Aí depois a gente voltou, aí fez uma nova rodada de entrevista. Marcenaria, você não entende? Eu tenho a mesma coisa. Eu falei assim, David, eu acho que cabe. Não, e assim, são coisas básicas, igual você tá falando aí, entre bancada e marcenaria. Quando você vai colocar a bancada, você coloca um chumbador. Se você não colocar ele 10 centímetros menor, não entra um armário. O cara do armário não faz mágica, ele vai quebrar a sua bancada. Então, são informações muito básicas que, às vezes, o pessoal não coloca esse detalhamento no projeto. Eu vou colocar assim, nem todo mundo tem condições de contratar uma empresa de engenharia que vai estar ali instruindo o pedreiro. Crítica, né? Então, o pedreiro vai estar ali e vai seguir o projeto. Se o projeto tiver um chumbado até o final da bancada, ele vai colocar até o final da bancada. E depois quebra tudo. Quando for colocar o armário, ou faz um recorte na marcenaria, assim, lindo, dá trabalho pro marceneiro, paga mais caro. Que a gente também foi meio que aprendendo, por exemplo, no shopping a gente fazia compatibilização de projetos. Sim. O projeto elétrico tá aqui, o hidráulico tá aqui, Arquitetônico tá aqui. O arquitetônico tá aqui. Será que eles estão batendo quando vai lá e junta tudo? Em marmoraria, a mesma coisa. Pô, você coloca um chumbador aqui. Mas aí você vai lá e na próxima folha tem um fogão ali. Um cooktop ali. Aí você vai lá, quando vai cortar ali pra colocar o cooktop, tem o quê? Vai dar. Tem um chumbador ali. E isso também tem compatibilização de projeto no curso? Tem. BIM? Tem. BIM ainda não aí. Mais uma coisa. A gente vai ter alguns softwares voltados principalmente para marcenaria, né? O MOB. Vai ter a questão do SketchUp também voltado para marmoraria e para marcenaria. Então, o BIM também vai ser uma ótima solução. BIM é vida, gente. É isso, gente. Estamos chegando ao fim. O tempo passa rápido, né? Passa a gente muito vai rápido. batendo papo aqui, voa. Mas eu tô super animada, super feliz, na verdade, que vocês estiveram aqui com a gente, falando sobre esse tema que eu acho que é super relevante, que vai trazer conhecimento para muita gente. Então, tô muito animada. Desejo sucesso pro Especifica, para essa parceria, que eu tenho certeza que vai ser próspera, mas a gente vai estar acompanhando daqui, desejando sucesso. E aí, para fechar, a gente tem uma tradição aqui, que a gente definiu nesse ano de 2023, trazer palavras para direcionar o nosso ano. Então, eu escolhi uma palavra para o meu ano, para o ano de 2023 foi networking, e eu direcionei todas as decisões, as dúvidas que eu tive durante o trajeto vou para lá ou para cá? Não, networking é o meu foco, então eu vou para cá. Vamos lançar o podcast, que também está relacionado ao networking. Então, a gente escolheu uma palavra para direcionar esse ano. Como já estamos aqui no dia 14 de dezembro, eu vou desafiar vocês a uma palavra para o ano que vem. Qual vai ser a palavra que vai direcionar aí a vida profissional de vocês para esse novo ano? Eu acho que a nossa é a única, né? Consistência. Exatamente, consistência. Eu acho que é disciplina e consistência.
São as Às duas vezes- palavras que a gente tem discutido muito nas nossas reuniões e que a gente quer que elas façam parte da nossa vida, e principalmente agora na questão do digital, né? Eu acho que às vezes posso falar a palavra mediano, mas consistente, às vezes ele entrega muito mais do que um Total. gênio totalmente Inconstante. Então, uma coisa que eu e o Davidson precisamos ser mais consistentes. Claro que a gente já trabalha muito e tal, e às vezes vem aquela, não, folga mais um pouquinho. Não, consistência. Ou às vezes até uma mudança de foco ali por causa da rotina, né? É porque, queira ou não, essa questão do empreendedorismo deixa a gente muito solitário. Total. Sim. Eu fiquei 2 total. anos muito solitário na cadeira. Porque quando eu trabalhava no shopping, eu virava o coordenador do Trocava lado. uma ideia. É. O que você acha Cara, disso aqui? tô puto. Exato. Agora, quando você vai você fica sozinho quando você tá no empreendedorismo. Você não sabe com quem conversar. Exato. Você não vai lá na marmoraria concorrente Não praticamente. vai pra trocar não tem ideia. essa ideia. Exato. Então, Você ter parceiros é muito é legal, muito assim. legal. Que é a questão do network, né? Exato. Aí já Vai começa a tudo conversar. alinhado. Exato. E eu acho fantástico, assim, né? Porque você não vai estar motivado todos os dias. Então, você precisa ir enquanto você não estiver motivado da mesma forma, né? E é isso que vai fazer a diferença. Pessoal, muito obrigado. A gente gente agradece agradece. muito, tá? Eu quero deixar meu Instagram aqui, Isso. Davidson Padrão, Davidson Padrão. Do Vitor, Especifica com K. especifica com K, tá? E daí de mármores também. Isso. De mármores, _, granitos. Granitos. Excelente. E o site especifica com K também.com.br. Amanhã já tá o carrinho aberto pro pessoal Aberto. comprar. Pronto. Pra gente Aí, ó. Isso entrar no aí. mercado. Isso aí. Mais uma vez, obrigada pela presença. Foi maravilhoso a nossa troca. E quero vocês aqui de novo ano que vem pra gente saber como é que foi esse andamento aí do Estaremos projeto. aqui. Exatamente. Né? Eu tô ansiosa até pra comprar, quero ver aí. Ele não quis falar o preço, tô Pra arrasada. indicar pra todos os arquitetos parceiros, né? Exatamente. Pra evitar aí esse trajeto. Evitar dor de cabeça nas minhas obras. Vou mandar esse corte pra todo mundo. Falar, gente, assiste, compra, faz nunca mais erra comigo. É isso aí. Vocês me encontram no @liberte.soluções empresariais, falando muito de gestão empresarial, falando muito dessa rotina do empreendedorismo, falando muito sobre o atendimento ao cliente, que é o ponto principal para a gente conseguir trazer esses clientes e crescer o nosso negócio. E aqui, toda quinta-feira, com um novo episódio de podcast, trazendo muito sobre negócios, para a gente falar de negócios, para a gente conhecer e crescer e aprender com os erros dos outros, para a gente não cometê-los novamente, não é isso? Isso aí, eu tô aqui toda semana no podcast e vocês também conseguem me encontrar no @engeleticiapimenta, com dicas de obra, dia a dia, confusão das obras, os estudos dos projetos, um pouquinho dos bastidores também. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima semana.